Olá, eu sou Maria Clara, eu sou aluna do segundo ano técnico em administração. Oi, me chamo Emily Paz e curso segundo ano técnico em administração. Nesse podcast, iremos falar um pouquinho sobre as principais civilizações da Mesoamérica e dos Andes, também chamados de pré-colombiano. Afinal, quem eram as civilizações da Mesoamérica e dos Andes? Bom, como já havíamos falado antes, as principais civilizações da Mesoamérica e dos Andes eram os astecas, maias e incas. Sendo assim, quando Cristóvão Colombo chegou ao território, que haveria de ser chamado de América, por volta de 1492, estas terras não se encontravam despovoadas. Existiam aqui muitos povos desconhecidos, alguns muito bem estruturados até, os quais possuíam, inclusive, grandes cidades. Muito embora Cristóvão Colombo não tenha entrado em contato com eles, convencionou-se chamá-los genericamente de pré-colombianos. Afinal, quem eram as civilizações da Mesoamérica e dos Andes? Bom, como já havíamos falado antes, as principais civilizações da Mesoamérica e dos Andes eram os astecas, maias e incas. Onde eles ficavam localizados? Bom, os astecas e os maias desenvolveram seus respectivos centros urbanos na região conhecida como Mesoamérica, situada na América Central, entre o sul do México e a Guatemala. Já a civilização Inca estabeleceu-se ao longo da linha dos Andes, na América do Sul, região que compreende os atuais Chile, Equador. Bom, agora falaremos sobre as suas inovações, seus aspectos culturais e sua religiosidade de cada civilização. Iniciaremos com os Incas. Eles desenvolveram uma forma de trabalho compulsório que se chamava mita. A mita determinava que todo trabalhador inca deveria trabalhar para o Estado por um determinado período no ano. Também desenvolveram construções de habitação, como podem ser vistas na cidade de Machu Picchu, e tecnologias com cordas trançadas capazes de construir. Quando falamos da arquitetura inca, ela é conhecida por suas pedras precisamente encaixadas e incluía templos, palácios, fortalezas e cidades. No entanto, a religiosidade inca era politeísta, ou seja, com muitos deuses e muitas deusas, sendo o deus do sol o mais importante. Em relação à sociedade inca, ela era centralizada e liderada pelo imperador inca. Ou seja, era estratificada, com a nobreza e governantes no topo da hierarquia social e os camponeses e trabalhadores fornecendo a mão de obra obrigatória ao Estado por meio do sistema de mita, como já havíamos falado antes. E sua economia baseava-se na agricultura, com destaque para o cultivo de batata, milho e feijão. Maias. Os maias foram designers e arquitetos talentosos que construíram grandes estruturas, incluindo residências reais, observatórios, pirâmides, estradas e canais. Eles também inventaram elásticos muito antes do processo de vulcanização ou fabricação de borracha ser descoberto. Os maias também escreveram livros, e alguns exemplares deles podem ser encontrados em museus em Dresden, Madrid e Paris. Esses livros são chamados de códices. Ainda não existe uma classificação do idioma utilizado por eles. Acredita-se que os maias criaram o próprio idioma, algo jamais encontrado em qualquer parte do México. A matemática também foi algo muito forte na cultura maia. Foram os inventores do conceito de abstração matemática. Criaram um número equivalente ao zero, e nossos calendários são baseados no calendário dos maias.
Com sua aritmética, os maias faziam cálculos astronômicos de notável exatidão, conheciam os movimentos do Sol, da Lua, de Vênus e provavelmente de outros astros. Criaram também um sistema de numeração de base 20, simbolizado por pontos e barras. Os astrônomos maias determinavam o ano solar de 365 dias, com o ano bissexto a cada 4 anos. Através de 2 calendários sobrepostos, o sagrado com 260 dias e o laico com 365 dias, criaram um calendário circular que situava os acontecimentos em ordem cronológica. A religião maia era politeísta e centrada em torno da adoração dos deuses da natureza, como o deus da chuva, o deus do sol e o deus da morte. Os maias também praticavam sacrifícios humanos em honra aos seus deuses. A sociedade maia era estratificada, com uma elite dominante que possuía grande riqueza e poder. A maioria da população era composta por agricultores, artesãos e comerciantes. A economia era baseada principalmente na agricultura, com destaque para o cultivo de milho, feijão, abóbora, cacau e algodão. Astecas. Entre as invenções dos astecas consta a irrigação da terra e a construção de jardins flutuantes, que era o cultivo de vegetais em terrenos retirados do fundo dos lagos. Os astecas construíam impressionantes edifícios e templos em suas cidades, incluindo a cidade de Tenochtitlan, que se tornou a capital do Império Azteca. Os astecas eram uma sociedade altamente estruturada e organizada, com uma religião politeísta que adorava uma ampla gama de deuses. Eles acreditavam que os sacrifícios humanos eram necessários para manter a ordem cósmica e para sustentar o Sol em seu movimento diário pelo céu. A prática de sacrifícios humanos era uma parte importante da religião deles, e estimava-se que milhares de pessoas foram sacrificadas a cada ano. A sociedade também era estratificada com uma nobreza dominante que governava o império. A maioria da população era composta por camponeses e artesãos, que trabalhavam nas cidades e estados ou nas terras dos nobres. A escrita asteca era pictórica e usava símbolos e imagens para representar ideias e conceitos. A economia asteca era baseada principalmente na agricultura, com destaque para o cultivo do milho, feijão e abóbora. É importante ressaltar como cada um desses povos desapareceram. Bom, provavelmente os maias desapareceram após uma série de conflitos internos e tensões entre os cidadãos e as classes dominantes. Eles também teriam entrado em decadência por causa da falta de alimentos. Já os incas, por conta de lutas internas, acabaram enfraquecendo, que aconteceu após a invasão dos espanhóis em 1595, o que causou o desaparecimento desses povos. Já os astecas eram ainda mais poderosos quando os espanhóis fizeram os primeiros contatos, em 1519, mas poucos anos depois foram derrotados e acabaram desaparecendo. Então, pessoal, o nosso podcast chegou ao fim. Esperamos que ele tenha impactado de uma forma positiva na vida de vocês, que possa ser utilizado também como material de estudo futuramente. Agradecemos imensamente por terem ouvido o nosso podcast.